Bárbara, que, enfim, são companheiros de primeira hora e estão aí com a gente organizando essas coisas, né? E, principalmente, a cada um de vocês que tem contribuído também participando desses GTs, né? Como a gente sabe, e eu tenho acompanhado, porque eu estou, enfim, praticamente em todos os grupos de WhatsApp em que esses debates acontecem, e eu percebo que, de fato, as pessoas têm engajamento, envolvimento, e isso é muito bom. A gente só tem a ganhar, né? E esse texto ficou pronto, né? Então, hoje, no primeiro momento, eu encaminhei para todas as coordenadoras e coordenadores, e agora à noite, pedi para que o nosso companheiro André Duarte, que é outro que eu quero também mandar um abraço aqui, e agradecer demais por toda a ajuda de sempre, para que ele disparasse, portanto, pelas redes que ele tem aí de acesso às pré-candidatas e pré-candidatos, que mandasse esse arquivo para vocês, né? Então, o que é importante dizer? A partir de agora, dia 20 de julho de 2020, os pré-candidatos têm um documento muito importante para refletir sobre São Paulo, para estudar as propostas que o partido tem para São Paulo. E o que mais me deixa orgulhoso é a certeza de que a gente fez isso junto, que a gente fez isso democraticamente. Isso é muito bom, né? Então, a partir de hoje, esse documento está disponível. Quais as únicas observações que eu faço? A primeira delas é de que a gente entende que essa é a melhor versão, ou a versão melhor acabada até agora, mas é claro que ela pode passar e deve passar por alguns ajustes, né? Então, pode ser que a gente inclua mais alguns dados, pode ser que a gente inclua uma ou outra proposta, mas, grosso modo, a estrutura do documento é esta que vocês estão recebendo na noite de hoje, né? Então, eu considero quase que um dia histórico, porque a gente chegou aí como um dos poucos partidos que tem a sistematização de todas essas ideias, né? Que foram feitas por quem é militante, por quem é trabalhador, trabalhadora, por quem é acadêmico, ou seja, todo mundo, essa pluralidade que representa o PDT, e que todo mundo, portanto, contribuiu e que virou esse documento maravilhoso para a gente poder pensar São Paulo. Essa é a primeira observação. Então, quer dizer que a gente pode ter alguns ajustes aí importantes, né? E que, é claro, ocorrendo essas atualizações, a gente vai enviar para que todo mundo sempre tenha a versão mais acabada e a versão mais completa. A segunda observação, que eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar junto também, é o seguinte: veja, como é que eu encaro esses nossos encontros, né? Aqui estou falando para mais 35 companheiros e companheiras. Eu entendo que noites como esta são grandes reuniões de trabalho, né? Quer dizer, é claro que a gente tem sempre alguém explicando o tema e fazendo debate com a gente, mas a gente tem vocês também enviando perguntas e construindo junto. Portanto, é uma reunião de trabalho. Portanto, esse plano de governo, ele ou seja, algo que nós estamos trabalhando. E estamos trabalhando ainda internamente. Então, qual é a minha segunda observação? Que a gente não circule esse documento ainda para fora do nosso partido ou para outros núcleos que não o nosso partido. É claro, entre nós a gente tem que circular sim, tem que debater, né? Nós temos uma disposição pela Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini para vocês escreverem, para chamarem a gente, os próprios coordenadores também estão à disposição. Então, eu queria destacar isso, que a gente tivesse por hora esse documento circulando entre nós, né? Pelo menos por hora, né? Já que nem mesmo a campanha oficialmente começou. Esse é um cuidado importante para a gente ter, tá? E, por fim, dizer que, então, a partir de agora, a gente já tem aí as nossas ideias sistematizadas para sentar na mesa com o PSB, né? E mostrar, portanto, quais são aí as diretrizes que a gente acredita para fazer uma São Paulo melhor para todo mundo, né? Me desculpem se eu me alonguei demais, mas eu tinha que dar essa boa notícia, tinha que falar isso para vocês. Sei que havia uma expectativa para que a gente publicasse isso quanto antes. A demora se justifica porque não é um processo fácil, né? Quem estava envolvido sabe disso, né? Principalmente, ou seja, não só os coordenadores, mas aqueles que contribuíram, né? O pessoal da fundação. Eu quero deixar claro aqui também que quando eu estou destacando, talvez um pouco mais,
a figura dos coordenadores de GT, eu quero deixar claro a importância que as lideranças de todos os movimentos têm, e que, aliás, se vocês olharem lá na última página do nosso documento, que é a ficha técnica, estão todos os movimentos listados lá, todos sem exceção, né? E fico muito feliz em saber que a gente conseguiu envolver pelo menos um representante de cada movimento em algum GT. Se não estão em todos, estão em algum GT e estão contribuindo com certeza, né? Bom, falei demais, me desculpem, quero passar a palavra ao professor Leonardo, que hoje vai discutir trabalho com a gente, e depois dessa exposição que o Leonardo fizer, a gente abre para a primeira rodada de 3 questões, tá bom? Isso, uma boa reunião e boa aula para nós. Com você, Leonardo. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. Dizer que é um grande prazer, uma grande honra poder compartilhar esse momento com vocês. Já vou falar de antemão, né? Eu não sou filiado ao PDT, mas recebi o convite, né, de ter essa tarefa, essa contribuição de coordenar esse GT na área de trabalho, uma área onde eu fiz o meu mestrado, doutorado, o pós-doutorado eu fiz na área de violência, então fazia um tempo também que eu não estava voltado para isso, mas foi interessante e sempre a gente contribui da melhor maneira que a gente pode. E queria agradecer a todos e todas que participaram desse GT de trabalho, justamente foram pessoas que foram se agregando, e nesse momento, né, nesses meses difíceis, acho que desde, salvo me engano, março, abril, né, Paulo, que a gente começou a fazer esse plano de governo, as discussões. Então, aqui, diferente do que a gente fez num debate que eu participei, que estava o Márcio França, enfim, estava o Antônio Neto, o Patá, enfim, o Napolitano e o próprio Paulo, enfim, da Fundação, aqui é mais uma conversa, né? A ideia é apresentar o plano de governo na área de trabalho, tem a parte de desenvolvimento, que é muito próxima também, né? Que foi coordenada por outros companheiros e companheiras, enfim, foi feita, e também uma discussão de desenvolvimento, que é legal vocês darem uma olhada. Então, destaco que tem esses dois lados aí, né? A gente ficou mais com a área de trabalho, relações de trabalho, uma questão mais qualitativa, mais de mudanças através do fomento à geração de renda, emprego, mais focado mesmo na própria ideia das relações de trabalho. Né, ele não está tanto voltado para o desenvolvimento econômico. Claro que essas coisas estão muito próximas, mas foi uma escolha que a gente fez, então eu vou falar mais dessa área, né, dessa parte mais específica do trabalho. Eu não vou fazer uma discussão acadêmica, porque eu acho que não tem sentido, né, até porque vocês são pré-candidatos e candidatas, e eu vou falar um pouco mais da minha experiência que eu tive, né, baseada na minha experiência que eu tive de 2 anos em Fortaleza, na gestão municipal, isso de 2006 a 2009, foram 2 anos e meio, 3 anos, e na gestão, comecei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, depois eu fui para o gabinete, né, da prefeitura, e era assessor do secretário de Juventude, assessor político. E, meio a isso, havia vários fomentos, né, de desenvolvimento, fomento de políticas, programas. Eu vou falar um pouco também baseado nisso, que eu acho que é bastante interessante, como a gente está falando de políticas públicas, né, um plano de governo, então acho que é interessante partir desse ponto de vista e dessa experiência também. Mas, sobretudo, eu vou tentar retratar os pontos que foram discutidos e que formam a nossa contribuição nessa área de trabalho no plano de governo. Então, não são só ideias minhas, são ideias de um grupo que a gente veio formando com toda dificuldade, quem começou a formar esse grupo há poucos meses, e nessa situação da pandemia, né? Eu não vou entrar na questão do Covid diretamente, porque eu acho que ela é uma outra discussão mais específica. Para isso, se vocês quiserem, eu tenho um artigo que foi publicado agora há pouco tempo, tanto no Le Monde Diplomatique, que não é um artigo acadêmico, mas também um artigo acadêmico na revista de antropologia da Universidade Federal de Pelotas, que é sobre trabalho e o Covid, né, mais especificamente do setor supermercadista. Então, aí eu posso passar para o Paulo, quem tiver interesse nessa discussão, eu posso passar esses artigos.
Mas hoje eu fiz uma coisa mais tranquila, para a gente também fazer uma coisa mais interativa. Então, eu queria que também vocês, quando forem surgindo as dúvidas, ou questões, ou apontamentos, vocês fossem no meio da minha fala também colocando isso, não precisa esperar até o final dela. Eu conversei com o Paulo, tinha 45 minutos, mas eu acho que em 30 minutos a gente consegue resolver. Até porque o documento do plano de governo, ele tem 5 páginas. Então eu vou falar mais das ideias que estão por trás, do que levou a gente a escrever aquilo tudo, né? E quais são as diretrizes, né, ideológicas, de pensamento, as ideias que estão por trás, né, as ideias principais e que formam um pouco isso. Aí eu fiz uns slides, eu espero que vocês estejam vendo, começa nesse contexto rápido em dados. A questão dos dados, ela é um pouco complicada, porque nos últimos anos, principalmente em 2019, devido ao governo federal, há uma desestruturação das pesquisas de emprego e desemprego no Brasil. Muitas delas estão sendo canceladas, como o CAGED, enfim, PNAD, muitas estão recebendo menos verba, menos dinheiro, né, do governo federal, e isso tem impacto direto na compilação e formação de dados. Mas a gente tem o DIEESE, felizmente, né, que é um órgão sindical, que junta todas as centrais sindicais, um órgão de pesquisa e ensino, que já tem 50 anos ou para mais, e que é histórico, né, da classe trabalhadora, e continua na sua dificuldade, porque está também nesse projeto de desmonte do governo federal, né, sobre as entidades sindicais, mas continua aí trazendo alguns dados importantes. Então, até 2019, no último trimestre, a taxa de desocupados no país estava em 11%. Aí, mais especificamente no nosso caso, que é o município de São Paulo, a taxa de desocupação era de 12,2%, ou seja, ela era um pouco maior que a nacional, que é de 11%. Os trabalhadores informais, que hoje são uma parte importante, né, não são da parte formal do mercado de trabalho, mas ocupam uma expressão grande, né, nas atividades, né, em voltas do trabalho, a taxa ficou em 28,4% em São Paulo. Então, se os números já eram preocupantes em 2019, agora, diante da pandemia do coronavírus, no início de 2020 agora, né? Então, essa situação vai se agravar e se aprofunda ainda mais. E no pós-pandemia a gente vai sentir isso, né? A gente já está percebendo que essa situação ela vai se agravando, né? Por toda a questão política, pelo teor e pela linha política que tem o governo federal, essa situação ela foi se agravando ainda mais. Ela já era complicada nos últimos anos, 2019 isso se acentuou, e agora 2020 com essa crise, que é uma crise mundial, isso se torna mais difícil ainda. Pensando na questão aí específica de São Paulo, se a gente for pegar o que é feito aqui nos últimos anos, nessa atual gestão, ela tem um modelo voltado muito para, como que eu vou dizer, seria empreendedorismo, mas um tipo de empreendedorismo que é uma forma de precarização do trabalho. São formas de você vender o empreendedorismo, a atividade das pessoas, a iniciativa das pessoas, mas, no fundo, elas precarizam o trabalho. Então, a gente tem, no plano de governo, uma crítica direta a esse modelo, né, que a atual gestão do Bruno Covas tem feito. E que é muito sério, porque ele vem reforçar uma precarização e toda essa situação difícil que a gente já vive do emprego e do trabalho em São Paulo, eles vêm reforçando. Eles não têm uma política que vai de encontro ou tente criar novidades ou outras alternativas a essa precarização. Por exemplo, tem oficinas de coaching, que é para ajudar, enfim, as pessoas, a motivação, o que é uma grande bobagem, né, que isso não é uma grande perfumaria, vamos dizer aqui a palavra no português bem claro, né. Então, essa é um primeiro momento, a gente parte de uma situação muito difícil da gestão atual, da gestão municipal, e que tem uma importância direta na formação de renda, né, e trabalho. A gestão municipal, ela acaba tendo, pela própria estrutura do Brasil, né, a questão das políticas públicas,
ela consegue chegar nos bairros periféricos, ela consegue chegar nas pessoas, né, dos grupos vulneráveis, ela tem essa proximidade. Então, ela consegue fazer isso. Como a gestão atual não se preocupa muito e não tem esse foco, fica um vácuo que acaba aumentando essa situação difícil do trabalho aqui. Então, a gente vive um quadro nacional, estadual e municipal muito difícil na área de trabalho e renda, né, de geração de trabalho e renda, o que nos dá um grande desafio, que já é grande, porque gerar trabalho e renda no Brasil não é fácil, ainda mais numa situação que a gente está vivendo e nessas políticas que estão sendo feitas. Aí, avançando, acho que tem aí as políticas públicas, e é isso um pouco do que eu estou falando, né? É importante a gente entender que quando a gente está falando aqui, a gente está falando de políticas públicas, ou seja, a gente está falando de iniciativas dentro do Estado. Então, a gente está falando do fomento e do papel do Estado. O Estado como provedor de mudanças, de políticas que vão trazer novidades e vão trazer uma melhor situação. Então, estamos falando de ganhar direitos, de levar a população a ter direito à habitação, direito ao trabalho, dignidade, direito ao transporte. Então, a gente está no campo dos direitos, por isso que a gente está disputando a eleição, está no partido político, né, vocês são candidatos e candidatas, e a nossa tarefa, enquanto um plano de governo, é propor a conquista e a manutenção e a conquista de mais direitos ainda, né, para as pessoas. Então, a gente está falando no âmbito de uma sociedade democrática. Há alguns setores da esquerda que defendem rupturas. Não é o caso aqui. Aqui a gente está falando de políticas que partem do Estado. A gente não quer romper com o Estado. Ao contrário, a gente quer a presença do Estado cada vez mais forte e contrapor numa ideia de uma política neoliberal, que é justamente retirar o Estado né, tirar ao máximo o Estado da sua ação de fomento de políticas, né, e dos investimentos, e então a gente está indo para o outro lado também. Não é o lado de uma ruptura e nem é o lado neoliberal, ao contrário, é a presença do Estado que vai gerar políticas que vão trazer mudanças e melhorias. É essa concepção, e no campo da esquerda também. Então nós estamos dentro do campo sociedade democrática, direitos, e de dar importância ao Estado através das políticas públicas. Então, é nesse ponto que a gente se insere. Se a gente pegar a redemocratização nos anos 80, que foi justamente o auge lá do movimento sindical, no ABC, enfim, ali a luta era justamente por dar protagonismo novamente à classe trabalhadora, dar um protagonismo político, que tinha sido perdido durante a ditadura militar, e trazer de novo a conquista de direitos trabalhistas, com foco, mas também outros direitos, inclusive o direito ao voto, o direito democrático, de candidaturas, enfim. Então, esse movimento todo cria uma esquerda que a gente é parte, que é essa esquerda democrática e que busca dar, novamente, um papel de protagonismo político no cenário nacional, né, no Brasil, à classe trabalhadora e também dar dignidade à classe trabalhadora. E aí tem a fusão também, né, com a questão da teologia da libertação, com as comunidades eclesiais de base. Então, a gente não está falando também de uma estrutura verticalizada, né, uma política de uma estrutura verticalizada. Ao contrário, ela tenta chegar sempre nas comunidades, ela tenta chegar sempre nos bairros e sempre fazer um debate de fortalecimento e defesa da democracia contra regimes totalitários, regimes como ditadura, enfim. O que no momento atual é super importante, porque nos coloca uma contraposição a essa direita que está aí, né, no poder. Nós não temos e nem fazemos, ao contrário, nós somos contra essa posição, nós somos a ponta de lança contra essa posição, né, de um Estado autoritário. Então, nós queremos sempre, viemos disso, de uma democratização, e continuamos afirmando isso. Então, fazer política pública no sentido de diminuir as desigualdades, no sentido do Estado prover direitos, e de fortalecer até na maneira como você faz, discutindo, criando plano de governo, fazendo várias reuniões, envolvendo as pessoas, envolvendo as comunidades, enfim, esse tipo de cultura política é uma cultura política de uma esquerda democrática, a qual nós estamos inseridos. E aí fala inseridos nós, no sentido muito geral também, né, de um campo específico. Nesse campo, vem as políticas públicas de trabalho.
Então, por que fazer políticas públicas de trabalho? Justamente para fortalecer, gerar renda e dar dignidade à classe trabalhadora e às pessoas, né? Para as pessoas, através do trabalho, conquistarem dignidade, conquistarem o seu sustento, mas também poderem participar e ter acesso a esses direitos. Então, as políticas públicas de trabalho, elas são feitas nesse âmbito. No caso das atribuições federais e estaduais, no caso do trabalho, elas são maiores. Em geral, as políticas de trabalho, elas são feitas no âmbito federal e estadual, pelo Ministério do Trabalho, enfim, as grandes pesquisas também. Então, você tem mais um foco no governo federal e estadual. Isso é a legislação, e isso está no plano de governo também, explicou direitinho, né, em termos de legislação, com advogados, né, que são dos sindicatos, eles ajudaram muito nesse ponto. Alguns companheiros que são advogados trabalhistas já trabalham com muito tempo com isso e colocaram essas atribuições, né. Ao município, cabe fazer programas, ou seja, políticas públicas, programas para fomentar trabalho e geração de renda. Dentro desse universo, uma das coisas que mais se destacou ao longo do tempo, né, na estrutura da política de esquerda no Brasil, né, das políticas públicas, dos governos, né, de esquerda no Brasil, foi uma coisa chamada economia solidária, que é um foco que a gente deu nesse plano de governo na área de trabalho, que é uma alternativa ao capitalismo. Ela começa com uma alternativa ao capitalismo, uma discussão de uma economia que não vai pela concorrência, porque o capitalismo ele gera concorrência, ele é baseado na concorrência, na competição, e em criar desigualdades, ele acaba criando desigualdades. O que a economia solidária propõe é justamente uma economia onde a solidariedade e a troca, ou seja, o coletivo seja o foco, não a concorrência, não o indivíduo, né? Mas que a unidade produtiva, e aí na forma de arranjos produtivos, cooperativas, mais claramente dizendo, seriam o foco. Então as pessoas iam cooperar entre elas. Então uma forma de relações de trabalho organizadas e uma forma de relações de produção organizada para o coletivo, né? Nela prevaleceu a ideia de reforma, porque como ela começa como alternativa ao capitalismo, existia também uma ideia de que essas cooperativas, a economia solidária poderia crescer e desmontar o capitalismo por dentro. O que, ao longo dos anos, isso não se mostrou tão eficiente. Então, prevaleceu nos últimos 30 anos de atividade da economia solidária, né, de ativismo nesse campo, uma ideia de reforma, ou seja, políticas de geração de renda nas periferias e para os grupos vulneráveis. Aí, muitas cooperativas com mulheres na periferia, com formação de costureiras, enfim, cozinheiras, atividades assim, até formação profissional, muitos programas nessa parte, envolvendo a economia solidária. Na juventude, muita coisa de produção cultural, né, pegando as bandas, tá até o PC, eu acho que eu vi ele aí, que a gente fazia há uns anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, a gente tinha programas aqui em São Paulo de juventude e economia solidária, que era um instituto ali, ficava na Consolação, tinha bandas, tinha redes solidárias de hip hop, samba, enfim. Então, trabalhava com isso. A Secretaria Nacional de Economia Solidária, que estava, né, no Ministério do Trabalho, ela tinha uma linha de fomento também à cultura e juventude com a economia solidária. Alguns companheiros, por exemplo, eu posso falar aqui, mas como fora do eixo, trabalhavam com isso, com a economia solidária e cultura, criando moedas solidárias, né? Bancos solidários e moedas solidárias. É um fato, uma iniciativa que eles tiveram no Mato Grosso, que criou uma moeda solidária para iniciativas culturais, de produção de bandas no mundo audiovisual, que chamava moeda Cubo. Você pagava os shows e os CDs na época com essa moeda. Enfim, aí tem toda uma gama nesse ponto, de formação, de geração de renda para esses grupos. E sempre voltado para bairros periféricos. A economia solidária ela se caracterizou com uma possibilidade, uma tecnologia
social que consegue chegar nos bairros periféricos, né? Pela própria estrutura dela, porque lida com comunidades onde há uma solidariedade, né? Os bairros periféricos já têm uma solidariedade, que um precisa ajudar o outro, como ele foi formado, às vezes são ocupações, antigas ocupações, então há uma solidariedade. Então ele consegue, a economia solidária consegue dialogar, e ela conseguiu entrar nesses bairros periféricos, coisas que outros tipos de política não conseguiam. E até mesmo no caso de São Paulo, por exemplo, que é super importante hoje, as ocupações de moradia, né? Então, tem muitas ocupações de moradia que usam projetos e iniciativas de economia solidária. Então, ela tem essa característica, ela consegue dialogar e chegar nesses lugares mais distantes, mais excluídos, né, mais marginalizados da sociedade, ou mais vulneráveis. Então, a economia solidária conseguiu ser uma tecnologia nesse sentido. A gente parte aí, é um diálogo com uma coisa que não é só da economia solidária, mas vem aí de uma ideia de política pública de trabalho, que são os arranjos produtivos locais, que é você parte da potência das localidades. Você tem um bairro X. Nesse bairro X, de repente, ele tem uma vocação, ele tem uma tradição de artesanato. Então, você vai identificar a possibilidade de trabalhar com isso, com essa cultura artesanal. De repente, tem muito grupo de hip hop. Então, você vai trabalhar, você vai fazer um arranjo produtivo a partir da potência ou da potencialidade dessas localidades. Essa é uma forma mais, uma micropolítica, né, de você conseguir envolver nas comunidades e conhecerem usando a potencialidade de cada uma delas. Isso se chama arranjos produtivos locais, ou seja, a gente está falando de uma forma de organização de economia e geração de renda que não é macroeconômica, ao contrário, ela vai na localidade, ela vai na comunidade, ela parte da cultura e do que já existe de mais rico naquela, de mais interessante, que mais agrada aquela comunidade, aquelas pessoas. Bom, exemplos, como eu falei, de iniciativas, né, que foram feitas, e aí eu vou falar da minha experiência em Fortaleza. Você tem a rede Estrela de Iracema de confecção, que foi uma rede que eu coordenei o projeto, eu cheguei em 2006, e era uma rede de formação de 3 cooperativas, então, por isso uma rede, eram 3 cooperativas, em bairros periféricos, de mulheres costureiras. Nenhuma delas era costureira, então tinha que ter, primeiro, uma formação profissional, técnica profissional. E depois, toda a formação delas conseguirem trabalhar numa cooperativa. Nas cooperativas, não é um emprego formal, tradicional, onde você tem o chefe que manda e você tem os subalternos. Ao contrário, todo mundo é igual. Tudo é discutido e tudo é votado. Então, você tem uma outra cultura que vai criando essa ideia de unidade, ideia de coletivo, e vai quebrando essa ideia de competição, ou de alguém que manda e domina tudo e os outros obedecem. Então, ela também tem essa parte. Essa parte também é feita, é o que a gente chama de incubação de uma cooperativa. Existem cooperativas que não são da economia solidária, isso é importante dizer. Elas são cooperativas, pretensamente não têm o dono, mas elas não transformam as relações de trabalho internamente. O que ficou conhecido na economia solidária como coopergatos, ou seja, é aquela falsa cooperativa. Então, essa rede Estrela de Iracema de confecção, tinha toda essa tecnologia que a gente fazia com mulheres na periferia de Fortaleza. Vocês imaginem uma situação, né, no Ceará, que é um estado mais pobre, e numa cidade de Fortaleza, que é uma cidade, é a 4ª ou 5ª capital, não sei hoje exatamente, mas tem 1,5 milhão de habitantes para mais, não sei exato agora, deve estar em 2 milhões, talvez, enfim, mas é uma grande cidade, mas com uma desigualdade enorme, onde você tem pouca industrialização, onde você vive de um turismo predatório, e você vive de trabalho informal, muitas vezes. E comércios. Então, nessa cidade, com toda essa dificuldade, a gente tentou criar. A economia tentou criar essas alternativas. E a economia solidária se comportou muito bem nessa dificuldade. Então, é um pouco do que eu estava falando. Ela se mostrou uma tecnologia social de geração de trabalho e renda que consegue
ter essa capilaridade, ela consegue chegar nesses lugares mais marginalizados. Um outro fomento importante, que era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aí pegando a juventude, era o CRED Jovem. Esse foi um programa que cresceu muito e ficou, eu acho que até ele continua existindo, mesmo com as trocas de gestões, e ele chegou a ter, no seu terceiro, a partir do terceiro ano de existência, o fomento e financiamento do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele era ligado à Coordenadoria Especial de Juventude e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e teve o financiamento do BID. Como ele consistia? Os jovens formavam empreendimentos solidários, e aí baseado em todas essas regras, concepções da economia solidária, e recebiam financiamentos de até 15 mil reais. E recebiam da prefeitura e do programa uma capacitação em negócios, em contabilidade, em gestão, e consultoria para a abertura do seu negócio e da manutenção e ampliação desse negócio. E era voltado para jovens de 18 a 29 anos que estavam numa situação de vulnerabilidade social. Esse programa, ele começou a crescer bastante e chamou muita atenção, a ponto de receber esse financiamento do BID, e teve uma grande repercussão, né, ganhou prêmios internacionais e tal, e se mostrou eficiente, no sentido até de geração. E eram negócios de todo tipo. Na época, existiam locadoras, enfim, eles podiam fazer locadora, um pequeno mercearia, produção de audiovisual, de bandas, enfim, diversos negócios, um pequeno comércio, lavanderias pequenas, enfim, aquelas lojas de computador, né, como fala, de internet, na época que fazia com computadores, acho que hoje nem se vê tanto mais. Então, ele se mostrou bastante eficiente também. E ele tinha uma diferença, ele não era só voltado necessariamente para a periferia, ele pegava também iniciativas, né, de geração de renda e capacitação, enfim, de programas, empreendimentos também nas áreas centrais. Então, ele se mostrou bem eficiente no sentido da juventude. Era empreendedorismo? Era, mas um empreendedorismo diferenciado, trazendo toda essa discussão de uma outra concepção, até porque a concepção interna, o funcionamento dos negócios, das relações de trabalho, eram baseadas na economia solidária. Então, tinha toda essa capacitação que era interessante, até para criar uma outra cultura que conseguisse fortalecer essa ideia de direitos, de uma sociedade democrática, né? De uma outra economia, de uma outra concepção cidadã, né, uma concepção de cidadania, de fortalecimento da democracia e da cidadania em nosso país. Outra ação que foi interessante eram os CUCAs, o Centro Urbano de Cultura e Artes. Hoje são 4 e ficam nas periferias. Aí são ações integradas, não é só de geração de trabalho e renda, mas também de acesso à cultura e esportes. Então, eram grandes centros, parece um pouco com o CELS, aqui que teve uma época, ou que o Darcy Ribeiro fez lá no Rio de Janeiro, enfim, era um pouco isso, só que não era voltado só para a educação. Ele tinha formação profissional, cultura, né, teatro, cinema, biblioteca, tecnologia, acesso à internet, computação, dava cursos disso, e esporte, tinha piscinas, quadras, e era aberto. No começo eles não tinham muros, porque a ideia era integrar a comunidade, né? Então foram 4, até hoje são 4. Então eram ações integradas, mas tinha também geração de trabalho e renda, então fazia formação profissional, você podia lá fazer formação profissional também. E tinha uma área de economia criativa, aí não era só economia solidária, era economia criativa, que também usava muita coisa da economia solidária. Esses CUCAs existem até hoje e são ações integradas, para a gente também ver que a ideia de trabalho, renda, geração de trabalho e renda, ela não tem só que pensar nos números do trabalho e da renda, mas tem que pegar a questão da cultura, a questão do meio ambiente, a questão do esporte, né? Então ela integra
São ações integradas que vão gerar uma ideia de cidadania, de conferir dignidade às pessoas, de conferir maior acesso à educação, maior acesso à integração na sociedade num todo, né? Até no ponto educacional, no ponto cultural, acesso, por exemplo, a teatro, a cinema, que a gente sabe que isso é muito complicado no nosso país. Então, esse também tinha esse viés, assim, não adiantava só trazer uma geração, uma formação e uma alternativa de formação profissional, que também é importante, mas também formar um tipo de profissional, qual o tipo de profissional que ia ser formado, com uma concepção cidadã, está por trás desse projeto também. Então, é essa a ideia. A ideia da economia solidária de todos esses projetos são uma ação cidadã. Ao passo que você gera renda, gera trabalho, você também faz uma ação cidadã, conferindo dignidade às pessoas, um lugar social que o trabalho pode conferir, que é através do trabalho na nossa sociedade que a gente tem um lugar social, a gente sempre fala do trabalho que a gente executa, ele é muito parte da nossa identidade. Então é importante isso, o trabalho confere lugar social, por isso ele é tão central na nossa sociedade, e por isso o desemprego também, ele é tão grave e ele pesa muito para as pessoas, porque as pessoas ficam sem um lugar social. E essa formação cidadã de dignidade no sentido geral, se preocupando com que tipo de trabalho vai ser formado e que tipo de profissional nós vamos formar. Então, é uma outra forma de pensar, né? Não só os números, quantos empregos eu quero formar. Claro que isso é fundamental, mas também a qualidade deles e a qualidade dessas pessoas. Isso está incluso na economia solidária. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir falando, alguém me interrompe, por favor. Bom, já encaminhando aí para um final, um dead end aí, as propostas centrais que a gente colocou lá seriam criar uma incubadora de cooperativas, né? Isso tem experiências nas universidades, tipo a USP tinha uma ITCP, a Incubadora Tecnológica de Cooperativas, e em Fortaleza a gente tinha a Célula de Economia Solidária, que era uma coordenadoria que ficava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então a ideia era criar algo assim, uma coordenadoria dentro da estrutura do município, né, da estrutura política da prefeitura, mas também criar uma incubadora de cooperativa social, ou seja, que fosse independente da gestão, ela existisse independente de qual gestão estiver ali ou não. Então, criar uma incubadora social de cooperativas. Nesse sentido que eu falei, que também ia fazer todo um trabalho de formação social, de mudança de concepção das pessoas, uma formação cultural e de formação de consciências. E, claro, também trazendo trabalho e renda, porque sem trabalho e renda, como eu disse, a gente fica sem lugar social. E é justamente esse o intuito quando as pessoas vêm para uma cooperativa ou para iniciativas do tipo. Apoiar o comércio justo e solidário, que já existem instituições, né, organizações que fazem o comércio justo e solidário, também aí no sentido de uma formação. Existem feiras de comércio justo e solidário, existem instituições, então apoiar, formar uma rede de comércio justo e solidário em São Paulo. Aí do ponto de vista do poder municipal. Apoio ao micro e pequeno empreendedor, esse é fundamental. E aí entra um pouco no diálogo com o desenvolvimento econômico, né? A gente não, pelo menos aqui nesse plano de governo, né, as pessoas que discutiram, a gente não tem ideia de que tem que fazer, são os grandes empreendedores que vão resolver a questão do emprego. Claro que eles são importantes também, mas o apoio à micro e pequena empresa é fundamental, porque a gente sabe que esse setor tem mais facilidade para criar empregos e mais capilaridade, e com investimento menor. Então, não teria um investimento tão alto do Estado. Esses empreendimentos, como eu falei, do crédito jovem, ele é bem isso, ele trabalha com micro e pequeno empreendedor. Então, é um empreendedorismo solidário, mas voltado para uma outra modalidade, e aí focando na micro e pequena empresa. Pequenos negócios, como eu falei, até 15 mil reais, depois até se estendeu, alguns se tornaram empreendimentos maiores, né, que conseguiram ter até 100 mil reais de financiamento, enfim.
Então, conseguiram ter mais financiamento, conforme iam avançando nas etapas. Então, é uma maneira também de a gente fomentar a economia. E quando você faz esse micro e pequeno empreendimentos nos bairros, né, nas comunidades, nos arranjos produtivos locais, você pega a localidade, você vai fomentando também um enriquecimento, um crescimento da economia naquele setor, naquela localidade, o que vai facilitando ainda mais, porque as pessoas vão comprar o pão ali na padaria que o cara criou, vão no empreendimento que ele fez ali, e começa a ter essa formação em vários bairros micro, mas que é espalhada, ou seja, ela é micro, ela é pequena, está num bairro só, mas ela está em cada um desses bairros, e vão criando redes entre eles, ou seja, isso funciona bem, isso vai espalhando, de uma forma até mais tranquila, e com menos custo para o Estado. E aí um outro ponto, que é um pouco diferente, mas entra também nessa ideia de uma outra visão do trabalho, que é uma categoria que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, criou, que é chamado o trabalho decente. O trabalho decente, ele é justamente uma visão de você ter o trabalho, mas sem precarização, sem exploração, é um combate a essas formas de exploração do trabalho, por exemplo, o trabalho análogo ao escravo, então ele vai tentar combater, identificar e combater essas formas, a precarização, o preconceito racial, o preconceito de gênero, o preconceito de juventude, preconceito religioso em meio às formas de trabalho, assédio moral, adoecimento dos trabalhadores, locais insalubres que às vezes os trabalhadores são submetidos a estarem. Então, o trabalho decente é uma categoria para o mundo todo, da Organização Internacional do Trabalho, que diz quais são as diretrizes e o que são o trabalho no sentido decente, e buscar colocar o trabalho nisso. Essas iniciativas já existiam no governo do Estado, enfim, tem muita coisa sobre isso, sobre trabalho decente, mas a ideia é intensificar, né? Ele é feito pela OIT, mas também enfrenta, devido a essa lógica toda da política do Estado e municipal em São Paulo, enfrenta muita barreira, muita dificuldade de aumentar, de se efetivar. Então, ter uma gestão voltada e de orientação próxima, né, que tenha uma visão mais de acordo com a visão da OIT e do trabalho decente, ajudaria, sem dúvida, a fomentar uma campanha e uma conscientização de um trabalho melhor para as pessoas, né, com menos precarização, com menos exploração, com menos preconceitos internos. Claro que a gente sabe que isso é um trabalho a ser feito a longo prazo, mas é um trabalho de conscientização. Então, o nosso plano de governo na área de trabalho, ele tem dois focos. Essa ideia da economia solidária e a ideia do trabalho decente como eixos de uma nova concepção de trabalho, que não vai ser feito em 4 anos, mas que começa a ser colocado em 4 anos e cria empreendimentos que vão poder trabalhar e poder conscientizar pessoas para chegar nesse patamar melhor. Isso com muitas tecnologias que criam e geram renda de uma forma criativa, eficiente, porque são testadas há muitos anos, como eu disse, em várias gestões, até no governo federal, com a Senais, né, com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, e consegue dialogar com o que as pessoas gostam de fazer nas diferentes áreas. Seja nos seus bairros, naquilo que os bairros têm de melhor, né, na sua história, na sua cultura, ou mesmo nos segmentos como juventude. Então, conseguem dialogar. Por isso também esse sucesso, porque dialogam com o que as pessoas já gostam de fazer e já sabem fazer bem. Não parte de tentar impor, você tem que fazer essa profissão, tem que fazer. Não, você vai ter uma capacitação naquilo que você melhor se adequa. E vai ter uma capacitação profissional, sim, mas dentro de uma concepção cidadã que gere renda, trabalho e uma melhoria para a sociedade como um todo, e fortaleça essa ideia de democracia. Então, a grosso termo, né, falando as questões gerais, era isso que a gente colocou. O que reforça, sem dúvida, essa posição de uma esquerda democrática, onde o papel do Estado é fundamental no fomento ao trabalho, geração de renda e de uma outra concepção social, fundada em direitos
e de um Estado mais forte, mais presente, que vai totalmente de encontro a uma ideia do neoliberalismo, né, que está sendo executada agora, que a gente sabe aí pelo Guedes, enfim, que é um cara que fala abertamente e adora essa ideia neoliberal, que é a ideia da competição, do indivíduo, de tirar o Estado da economia, dos investimentos. A gente tem uma outra concepção, um Estado social, um Estado com tecnologias solidárias, que visa o trabalho decente e que visa diminuir as desigualdades sociais e visa construir uma outra concepção para as pessoas, através do trabalho, através da cultura, no nosso caso aqui, através do trabalho, criando outras relações que no dia a dia vão criar concepções cidadãs e gerando renda de uma forma efetiva para as pessoas, ou seja, conferindo dignidade e um lugar social para elas, e uma renda com que elas possam viver e se sustentar. Então, é um pouco isso que eu queria falar. E agora eu queria que vocês pudessem, né, contribuir aí no debate. Ô Paulo, Leonardo, será que eu posso contribuir com alguma coisa ligada a isso que vocês falaram? Eu espero que sim. Meu nome é Renato, eu trabalho Olha junto só, com a professora Maria de Fátima. Pessoal, olha só, eu sempre fico com esse papel chato toda noite, mas eu até faço meio que sem ter vergonha, porque como eu sou professor, a gente faz isso o tempo todo. Renato, vou pedir para você se inscrever, porque segundo a regra que a gente colocou inicialmente, conforme as pessoas tinham questões, elas deveriam escrever ali no chat. Então, por gentileza, sobrando tempo, com certeza, podemos até abrir, tá? Mas a gente já tem uma ordem aqui, e aí eu queria ler essas 3 questões. Tá bom, Renato? Peço desculpas a você, tá? Mas esse é Tem problema, o que a gente havia acertado. Agradeço você. Bom, Leonardo, agradecer demais pela sua explanação. Mais uma vez, a gente teve uma outra noite com uma outra aula excelente. Sem sombra de dúvidas, a gente tem aqui um dos temas mais, eu diria, importantes e preocupantes também, né? Na medida em que a gente está assistindo, quer dizer, o grande crescimento, não só da precarização do trabalho, como do desemprego, né? E aí, Leonardo, para fazer esse debate um pouco mais acalorado com as participações, eu já tenho 4 questões aqui. Eu vou pontuar as 4, você veja como é que você pode responder, e na sequência, se porventura, tanto quem escreveu aqui querendo falar, que é o Chico, o companheiro Chico e o companheiro Renato, se quiserem escrever a questão aqui no chat, na sequência eu leio as questões de vocês, tá bom, gente? E vale o convite para os outros também. Então, a primeira pergunta que eu vou passar para você, Léo, nossa companheira Érica Monteiro, que a Érica faz uma observação importante. Ela diz, escuta, mas nessa proposta, como é que está a inclusão dos deficientes? A inclusão de deficientes, ela não está prevista? Essa é a pergunta da Érica. Depois, pergunta do nosso companheiro Roberto Stavik. Quero agradecer a Érica e ao Roberto, que estão sempre participando, sempre colocando questões inteligentes e importantes para a gente pensar junto aqui. O Roberto pergunta o seguinte, nesse plano de 4 anos, foi realizado algum estudo concreto, considerando a pandemia e o pós-pandemia? Né? Essa é a pergunta do Roberto. Peraí, volta que eu não entendi essa daí, como que é? De maneira simplificada, ele está dizendo se na proposta do governo a gente considerou ações, né, para a pandemia e para o pós-pandemia, tá? Depois uma pergunta do Jean, né? O Jean está perguntando o seguinte, olha, considerando a sua experiência lá em Fortaleza, Leonardo, e, portanto, claro, considerando aí as diferenças entre Fortaleza e São Paulo, quais dessas experiências que você teve lá em economia solidária que poderiam ser as mais adequadas para a gente pensar o contexto da cidade de São Paulo? Essa é a pergunta do Jean, tá? Legal. E, por fim, a pergunta do Carlos Cardoso, que também quero dizer que está sendo participando com a gente aqui. Carlos diz o seguinte, ele queria que você discorresse um pouco mais, né, sobre 2 pontos. Incubadoras de cooperativas e o apoio aos micro e pequenos empreendedores, né?
dando aí alguns exemplos e ideias efetivas. Bom, como eu sempre toda segunda-feira, eu tento adaptar as perguntas de vocês, porque às vezes elas são um pouco compridas. Espero que eu não tenha... né? Acho que dei conta. Seriam essas primeiras 4 aí. Tá, vamos lá. Primeiro eu vou ter que cobrar aí depois do PC, porque ele tá fazendo merchandise do programa que eu falei. Ele falou que era bom mesmo, não sei o que, o Leandro Freire aqui. Depois tem que pagar uma taxa. Brincadeira, né? Que a gente fazia esse programa lá em 2006, 2004, né? Mas era um programa interessante. Só uma coisinha. Estão pedindo aqui para você tirar a apresentação, para que volte a tela normal. Tá. Como é que eu falo? Vou fazer aqui, rapaz. Você está apresentando. Taranã. Qualquer coisa tem o Jean, que é o nosso... Fim da apresentação. Clique para sair. Saiu, né? Não, ainda estamos vendo ele. Só reduziu a tela. Que perigo isso. Agora foi, né? Ainda não. Agora foi. Agora saiu? Saiu? Foi. Agora deu certo. Que perigo isso, hein? Perigo. Então, rapaz, enfim. Sobre o trabalho decente... não. É a questão dos deficientes, né? Então, isso está... Claro que numa coordenadoria, numa secretaria, numa política municipal, isso tem que ter um foco específico. Em geral, do que eu conheço, eu não sei dizer aqui como está em São Paulo a Secretaria do Trabalho, enfim, municipal, mas é de bom tom, e nem de bom tom, não é necessário e efetivo que tenham programas voltados para a questão específica, como tem para mulheres, juventude, e também para as pessoas com deficiência. O trabalho decente, ele também tá incluso isso, né? Dentro da categoria do AIT do trabalho decente, essa questão dos deficientes, ela está contemplada, ela é central, né? Então, você tem que ter toda aquela questão de como é feito o acesso, enfim, acessibilidade, enfim, para os deficientes, e toda uma discussão, inclusive também de cotas, né, de participação, de ter que ter deficientes nas secretarias, enfim. A OIT tem isso elaborado dentro da concepção do trabalho decente. Como aqui eu estava falando uma questão geral, eu tentei falar trabalho decente algumas iniciativas gerais, mas foi bem lembrado, porque é fundamental hoje em dia e é algo que as pessoas em secretarias, né, às vezes deixam ao largo, né. Em Fortaleza, inclusive, tinha uma questão muito forte com isso, porque a Maria da Penha, que foi a que gerou, né, a Lei da Maria da Penha, que era uma militante feminista, né, ativista feminista, ela é deficiente, né, ela é cadeirante. Então, tinha uma discussão muito forte, histórica, sobre, e um movimento muito forte, né. Então, a gente tinha uma atenção, e isso é necessário, foi bem lembrado. Mas ela está dentro desse universo do trabalho decente. Se vocês entrarem no site do OIT, vai ter lá trabalho decente, uma parte, um link, que é as concepções e o programa, né, que a OIT faz no mundo todo. Então, lá tem todas as diretrizes de o que é, e isso está contemplado lá. Então, né, tá dentro desse universo, vamos dizer assim, que é super importante. Aí, passando para o Roberto, ele fala da questão da pós-pandemia, ela está contemplada, né, e é uma questão que a gente tem que se debruçar, mas, assim, a gente também tem que ter a concepção que ela é um momento que a gente tem que trabalhar, mas não é só esse momento, né, como eu falei, eu escrevi 2 artigos sobre isso, né, sobre trabalho e Covid, né, pegando parte na pesquisa de pós-doutorado, e um outro mais teórico com um amigo sociólogo italiano, que eu posso disponibilizar depois. Mas, sem dúvida, todas as áreas, e aí não é só o trabalho, mas todas as áreas vão ter que pensar nessa questão do Covid, porque ela é mundial e ela é fundamental. Então, a gente não pode deixar de pensar a partir dessa situação. Mas é uma situação conjuntural também. Então, também tem que ter questões mais estruturais, né? Por exemplo, a economia solidária, o trabalho decente, tudo vai ter que pensar o Covid, né? Como que vai ficar agora? Mas a gente também não pode fazer a política do Covid. É uma política de trabalho que vai pensar o Covid.
essa situação, né? Até porque a gente espera, e acho que é isso que a gente espera bastante, que isso se resolva, né? Essa situação seja apenas conjuntural e mude nos próximos anos, né? Espero que aí já tem avanços em vacina e tal, mas é fundamental partir também desse mundo. Um dos problemas é justamente essa questão dos dados, né? Se a situação dos dados já era difícil, informação de dados na área de trabalho e renda já vinham sofrendo uma precarização pelo governo federal, com queda, né, dos investimentos e até cancelamento de convênios, como, por exemplo, o CAGED, a PED, que são pesquisas históricas, né, PED, pesquisa de emprego e desemprego. Os convênios foram cancelados, então elas estão paradas. Com o Covid isso piorou, né, porque a situação vai ficando cada vez mais difícil. Até para fazer as próprias pesquisas é mais difícil, porque você não consegue ir nas casas fazer as pesquisas, enfim. Então, a gente tem uma situação delicada. Aí você tem toda a razão. Eu acho que qualquer setor hoje que pensar política pública tem que pensar essa questão da situação que a gente vive da pandemia, ela é fundamental. Você tem que pensar também a partir dela, mas não só com ela. A partir dela, mas não só com ela. A questão do Jean, a questão de São Paulo e Fortaleza, né? Qual experiência melhor se adequa? Eu falei de Fortaleza porque era a prefeitura, né, onde tinha uma sala de economia solidária, e são poucas as gestões que chegaram a ter uma estrutura de economia solidária como tinha em Fortaleza. Isso era uma dificuldade. Mas, fora das gestões, você tinha iniciativas do movimento mesmo, ou via governo federal, via Senais, como essa que eu falei, que eu e o Leandro Freire participamos, que era ali na Consolação, que era a formação, voltada à formação de bandas, de rede de banda, formação de produção audiovisual, e tinha também o pessoal da saúde mental, né, que também tinha redes e trabalham bastante com economia solidária. Você tem a rede de comércio justo e solidário, que também é da economia solidária, mas eu acho que em São Paulo, três coisas fundamentais seriam os bancos solidários, como Palmas, Fortaleza, ou como fizeram na Venezuela, enfim, você formar bancos mesmo, mas de forma solidária. Essas cooperativas de mulheres e costureiras, como eu falei, de formação de geração de renda nas periferias, e essa iniciativa com a juventude, né, de formação de produção audiovisual, cultural, enfim, acho que esses três em São Paulo, do que eu sei do ativismo, movimento de economia solidária em São Paulo, são o que se efetiva. Inclusive agora, no plano de recuperação, né, durante e pós-Covid na Brasilândia, eles estão usando políticas de economia solidária, né? Isso eu tive notícia. No GT, eles têm divisões de grupos de trabalho, tem um GT de trabalho e renda, eles estão focando muito em iniciativas de economia solidária, justamente por essa capacidade que a economia solidária tem, né? O Carlos Cardoso, vai complementar, né? O Carlos Cardoso que foi membro, né? E ajudou a gente aí nesse GT de trabalho, ele participou ativamente, né, Carlos? Então, cumprimentar e é candidato aí. A questão das cooperativas e microempreendedorismo, né, as diferenças, né? A economia solidária, as cooperativas de economia solidária são microempreendimentos, mas você tem microempreendimentos que não são cooperativas de economia solidária, e nem são cooperativas, são microempreendimentos, como pequenas indústrias, pequenas empresas. E os arranjos produtivos locais, como eu falei, eles não são só da economia solidária, eles são, aliás, uma outra tecnologia social de políticas públicas de trabalho, onde você vê a potencialidade daquela localidade, daquele bairro, daquela comunidade, e trabalha com essa potencialidade, fazendo arranjos produtivos com pequenos empreendimentos. E aí não necessariamente só a economia solidária. Os empreendimentos de economia solidária são microempreendimentos, mas nem todo microempreendimento é economia solidária, ele pode ser uma empresa no sentido normal, assim, enfim, né, pode ser uma loja, enfim, no sentido normal, assim, da economia normal. Então, isso também tem que ter fomento também nesse sentido, não é só a economia solidária, é esse fomento todo. Se possível, né, que seja também nesses modos da economia solidária, mas não é necessário. Você pode ter microempreendimentos que não sejam da economia solidária, né, enfim.
É isso, gente? Tem mais alguma, Paulo? Tem mais 6 perguntas para você aqui. Agora Ô, eu Jesus. tomou gosto. Isso é ótimo. Então, eu vou fazer mais uma rodada de 3. Você responde as 3 e depois as outras 3. Senão vai dar um nó na cabeça de todo mundo aqui. Só queria dizer, né, assim, gente, eu também não tô dando a minha opinião, como eu falei, é uma troca, né, de informações, de experiências, como vocês têm as experiências de vocês, eu tenho a minha, então, assim, não estou aqui para responder e contemplar tudo, são opiniões, gente, então, quero deixar isso claro também, né? Então parece que eu sou o grande oráculo, né, cara? Maravilha, Léo. Vamos lá, eu vou pôr as questões aqui, as 3 próximas questões. A primeira é da Moema Ruda, ela está perguntando o seguinte: primeiro, a Moema observa, né, que em algum momento o Nelson Marconi afirmou sobre a possibilidade da gente aplicar o PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento, aqui em São Paulo, no município de São Paulo, né? E a partir daí levando, portanto, empresas para os bairros, né? Então, a Moema pergunta o seguinte: como é que se daria essa intersecção, né? Pensando a promoção dessas empresas de bairro com a economia solidária, tá? Essa é a pergunta da Moema. E aí, depois a pergunta do companheiro Paulo, que é meu xará até quase que de sobrenome, é Paulo Ribeiro também, Paulo Henrique Ribeiro Floriano. Ele diz o seguinte, ainda nessa linha do trabalho decente, né? Pergunta muito boa do Paulo. Ele diz o seguinte: qual o plano do projeto de governo para o enfrentamento do racismo institucional empresarial e quanto à questão racial, né? E no tocante ao trabalho do serviço público, se existe previsibilidade para esse enfrentamento? Uma ótima pergunta, né? A gente pensar a questão racial. Bom, a terceira pergunta desse segundo bloco é do nosso companheiro Tiago. Quero mandar um abraço para o Tiago aqui, que coordena o GT de Desenvolvimento Econômico. Né? Tiagão está aí com a gente, discutindo as coisas também. O Tiago é o seguinte: olha, um dos vetores da atual política de apoio ao jovem, aqui em São Paulo, é o Bolsa Trabalho, que apoia jovens de 16 a 20 anos desempregados, né? E com uma renda familiar aí de meio salário mínimo, né? Uma renda per capita, perdão, de meio salário mínimo. Ele está perguntando para você, Leonardo, o que você acha, e se você acha possível, expandir esse modelo para trabalhadores em cooperativas ligados a projetos ambientais. Então, eu faço essas 3, depois eu leio as outras. É só anotar se é possível expandir também, então. Começando pelo Moema, né? Isso, a Moema. Então, Moema. Essa questão do Plano Nacional de Desenvolvimento, enfim, até porque tem o GT de Desenvolvimento, eu vou deixar um pouco também para o povo depois, né, quando tiver, não sei se teve ou vai ter, acho que vai ter ainda, que o Thiago vai fazer desenvolvimento. Vai ter ainda. Então, ele poder falar um pouco também disso, acho que é importante, né, porque a gente dividiu, né, como eu falei, essa questão. Mas essa intersecção entre empresa e economia solidária, assim, a economia solidária, ela não necessariamente, ela precisa, ela pode existir com outras empresas, a questão é, cada empresa tem uma estrutura, uma cultura interna de relações de trabalho, de como ela funciona. A economia solidária, ela funciona de uma forma solidária, com menor hierarquia, onde se discute. Então, tem toda uma tecnologia de funcionamento interno que muda. Por exemplo, no ABC você tem indústrias, né? Ali você tem a Unisol, que é uma rede de indústrias que produzem gasolina para avião, metalúrgica, enfim, que vem de fábricas que faliram e os próprios trabalhadores começaram a gerir, o que chamam de fábricas recuperadas. Na Espanha, você tem o famoso complexo de Mondragón, que é a mesma coisa. Na Argentina, você tem setores também industriais que funcionam. Então, as empresas, elas podem funcionar de uma forma, numa estrutura normal de empresa, vamos dizer assim, capitalista, que a gente está acostumado, com hierarquias, enfim, tudo mais, onde você tem uma gerência científica, enfim, o toyotismo, formas de organização, entre aspas, normais, vamos dizer assim. E a economia solidária, ela vem propondo uma outra forma. E aí, indústrias, empresas. O importante é que ela funcione internamente de uma forma mais horizontal, não vou dizer totalmente horizontal, porque no mundo que a gente vive isso é difícil, mas tentando formar o coletivo, ou seja, as coisas são discutidas, você tem
assembleias, enfim, ela tem toda uma outra formação interna que dá essa diferença. Então, você pode ter empresas no mesmo lugar que tem economia solidária. Agora, o que não dá para uma empresa normal ser uma empresa de economia solidária, aí são duas coisas. Então, a economia solidária, ela visa uma formação interna diferenciada, de outras relações de trabalho e uma outra cultura de trabalho, né, uma outra cultura institucional, vamos dizer assim. Então, essa é a diferença. Então, levar, por exemplo, as empresas e o Plano Nacional de Desenvolvimento, isso não tem problema nenhum. A economia solidária é parte disso. E não tem que dizer que toda empresa tem que ser de economia solidária. Não, ela está, por isso que eu falei, assim, ela foi se mostrando eficiente em algumas ações, né, nesses bairros periféricos, indústrias também, como no ABC isso aconteceu. Então, ela tem essa possibilidade, mas também não é uma utopia ou uma exigência da economia solidária que tudo seja economia solidária, né? Porque daí a gente teria uma outra economia de fato, essa é a ideia geral, né, de uma transformação e não ter um mundo capitalista. Isso está por trás também dessa concepção, mas isso não necessariamente se choca, é isso que eu estou falando. Então são coisas, né, são movimentos diferentes. A economia solidária também visa essa formação cidadã, né? Então tem mais nuances aí. Do Paulo Roberto, qual o plano, a questão do racismo estrutural, aí também eu acho que, como tem essa visão do plano de governo, isso fica também na questão de direitos humanos, não sei onde está contemplado, se tem a questão da igualdade racial, mas eu lembro que direitos humanos tem isso, né, tem o PC, não sei se ele está aqui, o Leandro, e tem a outra companheira que também estavam coordenando e falaram bastante dessa questão. Mas, sem dúvida, né, nessa questão do trabalho decente também tem essa questão do racismo, o combate ao racismo, as relações de trabalho, o racismo, que é muito frequente, né? É muito comum, mais comum do que a gente pensa e cada vez mais forte, né? Mas também é como mulheres, juventude, a questão racial, ela é transversal, né? Ela atravessa trabalho, cultura, segurança pública, enfim, ela está em várias áreas, né? Infelizmente. Mas na questão de trabalho, tanto a questão da economia solidária quanto o trabalho decente, elas já têm dentro das suas propostas o combate ao racismo. Isso é fundamental, porque essa mudança de consciência que tem que ter. Então, essa formação cidadã de outros indivíduos, né, outras pessoas mais solidárias, e aí não é só solidário de ser legal, ser bonzinho, mas solidário no sentido social, de se preocupar e de estar em integração com o outro, né, de uma integração social maior. Então, leva a isso. Se você tem segmentos que são marginalizados, você tem que combater isso. Então, a economia solidária trabalha muito isso, e é o trabalho decente também declaradamente, né? Acho que é legal, depois, quem puder, ir lá no site da OIT, ou ir buscar a economia solidária, né? O Paul Singer tinha muita coisa escrita sobre isso, né? E buscar um pouquinho nos sites mesmo, dá para pegar essas concepções, aí tem tudo lá direitinho, mas isso eu acho que é fundamental, né? É uma luta, infelizmente, é uma luta que continua, queria que a gente tivesse superado isso, mas a gente, enquanto pessoas, né, militantes, ativistas de esquerda, temos que sempre colocar isso como fundamental, como central na nossa luta. Cumprimentar o Thiago, né, Thiago, eu falei da questão do desenvolvimento, dar um oi para o Thiago aí, cumprimentar pelo trabalho que eles fizeram também, né, que ele coordenou. Então, chegou o documento, então, cumprimentar você aí, Thiago. A gente conversou bastante também durante, né, esse tempo, tivemos umas conversas legais. E essa questão do apoio jovem, né, desse programa, enfim, você acha possível expandir para a questão ambiental? Eu acho sim, acho fundamental, porque tem a questão da sustentabilidade, né? A gente entra numa discussão de desenvolvimento, que é uma discussão mais produtivista e de sustentabilidade. A economia solidária, a concepção que a gente vem fazendo, o plano de governo, é de uma sustentabilidade, né? Pensar o desenvolvimento sustentável. E aí a questão ambiental é fundamental, né? Não dá sustentabilidade, a discussão da sustentabilidade traz a discussão do meio ambiente como fundamental. A Bárbara está por aí, não sei se o Henrique Vita está, mas são pessoas que discutem, né, essa questão do desenvolvimento sustentável também nas suas respectivas áreas do programa de governo, e a gente já conversou
já conversou entre nós sobre isso numa reunião do plano de governo e é fundamental, né? Aí o Henrique citou até alguns programas, Horta Solidária, não lembro exatamente o nome, e o Henrique trabalhou no governo estadual, no Ceará, salvo me engano, alguma coisa assim. E a Bárbara também de potencialidades, possibilidades nesse sentido. Então, acho que é fundamental. Eu diria assim, essa questão da sustentabilidade, ela é fundamental. E a economia solidária e o trabalho decente estão dentro dessa concepção de um desenvolvimento sustentável. Vale. A gente tem aqui, chegou mais uma questão que é da Silvia Helena, e aí eu vou encerrando as questões, porque Silvia Helena. e 17. E antes de passar essas outras 4 questões, só uma observação, que na verdade primeiro é um convite. Queria convidar vocês, então, a fazerem, de fato, uma leitura completa do plano de governo, para que a gente amplie esse debate, né? E para que vocês percebam, eu acho que a palavra que melhor define o que a gente tentou fazer é uma transversalidade dessas temáticas. Então, não dá para falar de trabalho sem a gente considerar, enfim, o tema tão importante como o Paulo, bom, todos colocaram aqui, mas quero citar o Paulo enquanto exemplo, ao falar sobre, infelizmente, o nosso racismo estrutural, e tantas outras formas de preconceito e discriminação de gênero, de classe, de cor, etc. Eu acho que o nosso plano de governo tomou muito cuidado em tratar de todas essas questões. Quero aproveitar aqui, enfim, e também mandar uma saudação para a nossa companheira Letícia Gabriela, que comanda a MT, e junta com tantas outras companheiras que ajudaram a pensar propostas específicas para as mulheres. Se vocês olharem o nosso plano, a gente tem um capítulo específico para pensar as mulheres. Enfim, então, como eu e meus outros companheiros ficamos incumbidos de organizar isso, a gente meio que já sabe de cor e salteado. Então, posso garantir para vocês que nós temos um plano que tem tentado tratar de todas essas frentes. É evidente que a perfeição é, de certo modo, utopia. A gente tem que correr atrás de coisas utópicas, mas ela não existe em si. A gente tentou chegar o mais próximo possível daquilo que é melhor para São Paulo, não tenham dúvida disso, tá? Então, isso talvez costura as várias questões que vocês colocaram aí. Por exemplo, quando a Érica fala sobre pessoas com deficiência, né? A gente convidou uma das pessoas que eu considero mais brilhantes e que mais tratam disso em São Paulo, né? A nossa colega Marinalva Cruz. A Marinalva, enfim, é uma das pessoas que mais tem coisas, tem ações, atividades, enfim, ocupa um cargo público hoje, especificamente para tratar da pessoa com deficiência. Então, enfim, o nosso plano tem tomado cuidado com todas essas questões, tá? E aí eu queria fazer as 4 últimas perguntas. Vamos lá. A primeira delas é do companheiro Rogério Santos. Ele diz o seguinte, embora acho que o que o Rogério está perguntando aqui, o Léo talvez já tenha respondido, mas vamos lá. Ele diz o seguinte, olha, nesse projeto, como podemos trabalhar a questão da sustentabilidade social e ambiental de forma mais ampla e eficaz, para que possa surtir efeito a médio prazo? Essa é a pergunta do Rogério Santos. Depois, a pergunta do Renato. O Renato diz o seguinte, Leonardo, sobre a lei de recuperação judicial, frente à grande quantidade de empresas que estão se utilizando dessa medida, qual é a sua opinião? O que você pensa sobre essa questão da recuperação judicial dessa grande quantidade de empresas? Depois a pergunta de um tal de Leandro Freire, que eu acho que o Leonardo conhece bem, né? Nosso amigo PC, a quem também quero agradecer demais pela ajuda que tem feito enquanto coordenador do GT de Direitos Humanos, ele junto com a Letícia Gabriela. Ele diz o seguinte, a situação de desemprego, subemprego e de emprego informal é pior nas periferias? Como fazer, portanto, para enfrentar essa situação nessas regiões? Como é que a gente faz para fomentar alternativas ao trabalho precário que os aplicativos proporcionam hoje em dia? E, por fim, a pergunta da companheira Silvia Helena, que ela diz o seguinte,
o que você acha, Leonardo, do ensino integral com período direcionado ao ensino profissionalizante do jovem? E aí a Silvia coloca aqui vários cursos, né, Silvia? Mas acho que a pergunta, acho que a parte central é essa, quer dizer, o que o Leonardo pensa sobre ensino integral com período voltado ao curso, ao ensino, perdão, profissionalizante? Com você, Léo. Começando pelo Rogério Santos, né? A sustentabilidade social, ampla e eficaz, médio prazo. Cara, assim, essa questão da sustentabilidade, ela é como diz o ditado, né, da esquerda, né? Se não chamasse luta, não seria fácil, né? Porque não é fácil, né? A gente tem até dentro da esquerda, eu posso falar isso tranquilamente, sem problema algum, uma resistência também com a sustentabilidade, né? Tem gente na esquerda que não tem essa posição, tem outra posição, mais produtivista, enfim. Então também é uma luta e uma disputa que a gente faz de concepção dentro da esquerda, para fora da esquerda, mas que a gente vem ganhando espaço, né? Porém, nesses últimos tempos, e acho que nesses últimos tempos o governo do Bolsonaro reforça isso, mas também antes, no governo do PT, tinha problemas com isso, sim, né, com a Dilma, enfim, na questão do desmatamento da Amazônia, é uma coisa que a gente não consegue sair governo entre governo, é super difícil de lidar. Claro que a sustentabilidade é muito mais do que isso, mas é uma questão simbólica, né? Então, a gente tem um problema no nosso país, está no nosso território, né, a Amazônia, e a gente não consegue lidar com isso, né? É um grande gargalo, um grande problema. Então, é luta, cara, assim, e não é fácil, né? Eu já tive, anos atrás, essa experiência em Fortaleza, quando era do PT, não vou entrar em detalhes, obviamente, mas a gente que defendia a sustentabilidade já teve problemas, assim, de disputa, né, até mesmo dentro do âmbito, né, de quando eu era do PT, né, assim, de estar em governo do PT, enfim. E falo isso com tranquilidade, né, porque a gente, na esquerda, eu defendo essa posição, o Paulo sabe disso, está nos meus artigos também, numa unidade cada vez maior entre a esquerda, ainda mais nesse momento que a gente vive. Então a gente tem que cooperar, a gente tem as nossas diferenças, mas justamente uma visão de sustentabilidade é a cooperação entre os diferentes, é conviver entre os diferentes. E a ideia de democracia também traz isso, a gente pode ter as nossas diferenças, mas a gente tem que também saber lidar com aquilo que nos une. E a questão da sustentabilidade, ela é transversal também. Ela não é só de um partido, ela não é só de um segmento, ela não é só de um país, ela é mundial, né? Então você tem movimentos de sustentabilidade que estão até em outras expressões que não são necessariamente esquerda, tipo os partidos verdes, o Partido Ambiental da Alemanha, o Partido Verde francês, enfim, você tem outras concepções. E a gente da esquerda também tem que enfrentar esse debate, né? Mas é isso, não acho que seja uma questão tão a médio prazo, talvez seja mais a longo prazo. Mas essas experiências, como eu falei, elas existem, né? Os bancos solidários que foram criados, o Palmas, que é um exemplo. Essa tecnologia ela foi feita na Venezuela, no governo do Chávez. Eles tinham um ministério, uma secretaria de economia solidária que fez bancos solidários, né? E funcionou muito bem. Então a gente tem alguns avanços, né? Mesmo na questão ambiental, que eu destaquei alguns programas que o Henrique Vita pode falar melhor, a Bárbara, né? Você tem iniciativas super legais também com a questão ambiental, dentro do espaço urbano, enfim, que eu acho que tem avançado sim. Mas a gente tem essa dificuldade, né? Não é fácil, né? Como eu disse. Se fosse fácil, não chamava luta, né? Então, eu acho que é luta. E é isso que a gente tem que fazer, né? E a gente está, e vocês estão como candidatos, né, no partido de esquerda, justamente, e a gente que não é candidato, mas contribui, né, como ativista, como militante. Eu prefiro falar militante, gente, porque eu venho da formação, né, partidária, de esquerda, né, antiga, então eu prefiro falar militante do que ativista, mas fiquem à vontade também. Então, a gente que é militante tem essa visão, né, de trabalhar, de fazer a luta e enfrentamento, né? É sempre enfrentamento. E segue nesse sentido.
Por isso que ter uma gestão voltada e tem sensibilidade, tem programas para a área de sustentabilidade é fundamental, que não é o caso que a gente tem em São Paulo hoje, né? Então a gente quer também ter uma gestão, estamos trabalhando para isso, para eleger gestão e vereadores que sejam voltados, tenham sensibilidade para esse tema, porque do jeito que está, a gente só tem derrotas nessa área institucional, nesse sentido, em São Paulo. A gente tem que avançar e a gente tem que, através do voto, que é o nosso instrumento democrático, também conseguir mudar isso, né? Aí, agora é a Paulo Roberto, não, peraí, agora eu tô... Renato, já foi Renato, sim, frente a grande empresa estão se usando trabalhador tem segurança jurídica. Renato. É a do PC agora, né? Não, Renato, é o Renato agora. O Renato pergunta sobre a questão da operação judicial de várias empresas. O que você pensa disso? Recuperação judicial frente a grande quantidade de estão se utilizando dessa medida. O trabalhador tem segurança jurídica. Essa questão. Então, a questão dos direitos e segurança jurídica, ela é, na área de trabalho, super complicada também. Mas eu acho assim, o que a gente tem que fazer hoje, falando no sentido geral, para não entrar no específico, mas a gente tem que garantir o que já não era, porque os direitos que a gente tem trabalhistas, eles vêm a maior parte, vem da CLT, vem do tempo de Getúlio, né, que foi uma conquista controversa, mas foi, e hoje é o que a gente tem que lutar a favor dessa manutenção. O movimento que a gente vê do governo federal, do neoliberalismo, é retirada de direitos. Então, fragiliza todo o universo, né? E no tempo da pandemia, as medidas provisórias foram sempre no sentido de diminuir os direitos dos trabalhadores, garantir que as empresas pudessem, né, demitir, enfim, retirar os sindicatos das negociações. Então, nesse universo do direito trabalhista, a gente tem um enfrentamento enorme, né, do governo federal, e tem atacado claramente. E tentou se utilizar no momento da pandemia, do Covid, para fragilizar ainda mais. Então, esse é um ponto crucial de luta, assim, porque o governo federal, na sua concepção neoliberal, ele ataca diretamente os direitos, né, judiciais, os direitos institucionais de conquista dos trabalhadores e as centrais sindicais, né, sindicatos, as instituições de representação. Então, isso é uma grande dificuldade, né, que a gente tem. Então, eu estou respondendo de uma maneira geral, porque aí a gente teria que entrar especificamente em cada ponto. Mas essa luta que você está falando é uma luta que é uma concepção de um governo neoliberal que vem e toma como um dos seus pontos principais, dos alicerces, o combate ao direito e à classe trabalhadora, né? Isso está muito claro. Então, eu acho que é uma situação difícil, né, que a gente tem de luta também, né? Que a gente tem que fazer e tem que fortalecer essas instituições, né? Sindicais, enfim, e também fortalecer e lutar pela manutenção dos direitos, né? Tentando avançar em novas, com criatividade também, né? Com essas iniciativas criativas. Mas eu vou dizer, eu também não tenho uma resposta para a tua pergunta, porque é uma pergunta boa, né? Então, assim, eu acho que ela é de debate, né? O que a gente tem que fazer, né? Agora é Renato, o Leandro Freire, vulgo PC, mais conhecido como PC. É a economia solidária, né? Essa questão das periferias para enfrentar a situação que eles têm usado, eu falei da questão da Brasilândia, até onde eu sei, eles têm usado muito a questão da economia solidária, porque é uma tecnologia que se mostrou eficiente nesse sentido. No trabalho precário dos aplicativos, o certo seria eles terem a CLT. Só que a gente sabe da dificuldade disso. Todos os trabalhadores no Brasil deveriam estar no regime da CLT, mas a gente sabe a dificuldade disso. Mas a gente não pode perder esse horizonte. É a CLT que define a melhor condição para os trabalhadores. Infelizmente, são aqueles com carteira. Trabalhadores de aplicativo não têm carteira. Então, agora tem todo o movimento, né, de greve dos trabalhadores de aplicativo, enfim, que está se fazendo, os entregadores, e isso é fundamental para a conquista de direitos, né? Da mesma forma que foi feito ao longo da história, a classe trabalhadora foi conquistando seus direitos. Agora essas categorias também estão fazendo isso. Então, os direitos que têm que ser
estendidos, né, para essas categorias já existem. A questão é luta para conseguir estender. E aí eleger também governos que sejam sensíveis e solidários e sejam dessa visão política que vá trazer mais direitos para os trabalhadores, né? Então, acho que isso passa também por essa luta democrática, né? Eleger representantes também que são sensíveis e sejam dessa visão que eu estou falando, do Estado, fomentando a economia, trazendo direitos, uma ação cidadã, de conferir dignidade, né, para os trabalhadores e que combata essa ideia neoliberal que realmente não nos serve, né, está muito claro também. Silvia Helena, também companheira de GT de trabalho, queria cumprimentar ela, agradecer, ela e o Carlos que estão aqui, não sei se tem mais alguém do GT de trabalho, mas agradecer muito vocês, foi muito legal esse trabalho que a gente pôde fazer, e a gente já conversou, né, umas reuniões que a gente fez. Eu acho fundamental essa questão do ensino profissionalizante do jovem, integração das empresas, como eu disse, não são todos os empreendimentos que têm que ser solidários, da economia solidária, até porque isso seria uma mudança da economia geral, né, uma ruptura, uma mudança do modo de produção capitalista. Então, a gente vai passo a passo, né? Então, essa integração com as empresas, como você coloca, e ONGs, enfim, oferecendo cursos, são fundamentais. As pessoas precisam trabalhar, ter um lugar social e precisam ter formação. Então, expandir isso é fundamental e dar essa opção para as pessoas. E aí, tanto no ensino técnico profissionalizante, quanto no ensino superior. A gente tem que tornar cada vez mais o acesso à formação profissional, à formação universitária, tecnológica, à educação como um todo, à cultura, uma questão não só estatal, e muito menos privada, mas pública, de fato, onde o acesso seja público, onde a maioria das pessoas tenha condições de ter esse acesso, né? O ideal é que todos tenham condições de ter acesso. Então, a gente tem que tornar esses cursos, essas instituições, né, que oferecem esses cursos, ou mesmo as universidades, cada vez mais públicas. Eu acho que essa é a luta para um mundo cidadão. Isso é conferir dignidade e cidadania de fato, né? Quanto mais público a gente avançar, o público a gente avançar, melhor é. E aí, esses cursos também, né, eu acho fundamental. Você até citou engenharias, né? Engenharias são cursos super elitistas, né? O acesso aos cursos são muito difíceis. Geralmente são pessoas de elite que vão para os cursos de engenharia. A gente tem que mudar isso, né? E aí, também a própria, como você coloca, outras profissões, manicure, cabeleireiro, enfim. O acesso tem que ser uma escolha das pessoas. Que profissão eu quero ter? Eu quero fazer isso, eu vou fazer ensino tecnológico, quero fazer universitário. Mas a gente tem que trabalhar para uma cidadania plena, onde o acesso à educação seja público de fato. Então, e aí sim, esses cursos e essas profissões, oferecer, né, essas opções profissionais são fundamentais, né? Eu acho que também é uma forma de combate à violência, porque você gera profissão, você vai, né, consegue, para esses grupos mais vulneráveis, você consegue oferecer, que é o que eu estava falando da formação dos CUCAs em Fortaleza. Quando você oferece formação profissional e um horizonte, uma alternativa de vida, que não é o crime, isso ajuda muito, né? Esse, de fato, é o combate efetivo à violência, à desigualdade social. Aí, quando você rompe, né, essa desigualdade no acesso e na renda, você consegue diminuir, né, de fato e estruturalmente a violência. Então, também entra um pouco no campo da violência. Muito bom, Leonardo, muito bom mesmo. Eu queria te agradecer em nome da Fundação, enfim, em nome de todo o nosso diretório, e agradecer demais, registrar aqui que, em que pese que o Leonardo não seja afiliado ao nosso partido, fez uma contribuição ímpar, né? Quer dizer, porque acredita nas mesmas bandeiras que a gente, e isso é fundamental, merece todo a nossa consideração e a nossa acolhida. Obrigado mesmo, Leonardo, demais mesmo. Se você quiser fazer algumas considerações finais para a gente encerrar. Eu queria agradecer esse processo todo, né, porque hoje calhou de eu falar bem quando veio o documento, e foi legal, porque é sempre bacana quando a gente faz um trabalho, ainda mais desse porte, dessa importância, ainda mais no momento que a gente vive no Brasil, né, de um governo
um desgoverno, e tão autoritário, e tão atrasado, enfim, com concepções racistas, homofóbicas, enfim. É importante a gente conseguir fazer um plano de governo como a gente fez, né? De forma coletiva, envolvendo as pessoas, com todas as dificuldades que existem, que a gente sabe, mas sempre trabalhando de forma coletiva e no sentido de uma visão progressista, de esquerda, né, para trazer uma cidadania melhor e de maior alcance para as pessoas, diminuindo as desigualdades culturais, identidade e econômicas, né? Então, fico feliz de poder ter contribuído um pouco nesse processo, com outros companheiros que também fizeram GT de trabalho e outros GTs. Então, queria agradecer também à Fundação pelo convite, publicamente, ao meu amigo Paulo, que está aí, que aí já fez um bloco dos Paulos, né, com outro Paulo Rogério, mas queria agradecer muito e dizer que, mesmo não sendo filiado, e o Paulo sabe disso, a minha concepção é sempre contribuir como alguém que tem uma formação militante na esquerda de muitos anos, né, aí desde 1998, 97, enfim, quando era no movimento secundarista da igreja, depois no movimento universitário, na USP, DCE, enfim, aí vai, mas sempre contribuir para os segmentos de esquerda, né, e para uma visão de uma unidade e contribuição entre a esquerda brasileira, para a gente conseguir fazer frente, né, a esse desafio que foi colocado com um governo tão autoritário e chamamos de um desgoverno no caso do Bolsonaro, né. E espero que aqui em São Paulo a gente consiga mudar essa gestão, né, consiga colocar uma outra orientação política aí com vocês que são candidatos do PDT, o Márcio França, enfim, conseguindo avançar uma cidade mais progressista e mais igualitária. E aí fico feliz de poder contribuir um pouquinho nesse movimento todo. Muito bom, Leonardo. A gente te agradece mais uma vez e, enfim, queria reiterar o convite para todas as companheiras, para todos os companheiros aqui, que leiam o nosso plano de governo, que reflitam sobre ele, não só sobre o trabalho, mas sobre todas as outras frentes que a gente tem. E, enfim, estamos abertos para que a gente possa pensar junto. Como eu tomei todo o dizer na minha fala inicial, essa é a versão mais acabada até hoje, né? Quer dizer, a gente pode e deve inserir outras coisas que a gente achar necessário, que a gente entender que, enfim, é aquilo que São Paulo precisa, e vamos junto nessa luta com todos os nossos pré-candidatos e pré-candidatas para a gente fazer São Paulo voltar a ter trabalho e dignidade, tá certo? Grande abraço para vocês, até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.